Olá a todos, bem-vindos a mais um webinar da New Hotel Software, cujo tema é tudo o que precisa saber para uma gestão de tarifas eficaz no Cloud PMS. Meu nome é Artur Carneiro e vou mostrar como criar uma tarifa, associar serviços à tarifa, early bookings e bloqueios. Iremos ver também a composição da tarifa, ventilação pelos diversos serviços, preços de comidas e bebidas e preços por tipo de alojamento. Vou mostrar então como criar uma tarifa. Para isso precisamos de ir a Tarifas, Tarifas e clicar no botão Inserir. Eu vou criar uma tarifa simples para demonstrar o processo de criação da mesma. Então, precisamos de colocar uma abreviatura, uma descrição, que pode ser igual à abreviatura. Descrição para faturar é a descrição que irá aparecer na fatura, quando faturarmos uma reserva com esta tarifa. Vou colocar o mesmo. Usado para, serve para identificar para que tipo de reserva nós vamos usar esta tarifa, ou esta tarifa é possível ser usada direto, entidade ou ambos. Eu vou deixar em ambos. Categoria será geral, moeda em euro, segmento, caso seja necessário associar um segmento a esta tarifa. Composição da tarifa eu vou deixar por defeito, irei falar nisto um pouco mais tarde. Tenho a possibilidade de criar a tarifa com e sem imposto. Se quero incluir a taxa turística. Se quero que esta seja uma tarifa preço-bar. Se quero ocultar o preço, ou seja, esta tarifa ficaria com os preços ocultos, apenas seria visível o nome da tarifa. E, caso eu já não tenha necessidade de usar esta tarifa, colocar como inativo e ela deixa de ser visível nas buscas. Posso também associar um comentário à tarifa para mais tarde poder ler. Do lado direito, temos a parte das restrições. Minimum loss representa Minimum Length of Stay, duração mínima da estadia. Eu posso colocar aqui 3 e quer dizer que a duração mínima da estadia terá que ser pelo menos 3 dias. Caso eu tente criar uma reserva associando esta tarifa com menos de 3 dias, não vai ser possível associá-la. Mínimo de dias e máximo de dias serve para configurar o período de tempo antes do check-in para que esta tarifa seja válida. Ou seja, se eu colocar aqui 10 dias no mínimo de dias, quer dizer que a criação da reserva com esta tarifa terá que ser até 10 dias antes do check-in. Se eu colocar no máximo de dias 30 dias, quer dizer que se eu tentar criar uma reserva 31 dias antes da data de check-in, a aplicação impedirá a criação desta reserva dizendo que está fora do período desta tarifa. Serve mais ou menos para fazer um early booking. Temos outra zona que poderemos definir outros períodos, mas para já podemos logo aqui na criação da tarifa definir dias de mínimo e de máximo para poder criar a tarifa. Podemos também dizer o mínimo data de venda, ou seja, eu posso definir uma data de calendário e dizer que, por exemplo, o mínimo dia para a partir da qual pode ser vendida. Vamos pôr aqui, por exemplo, 6/4. Máxima data quer dizer até quando é que eu posso vender esta tarifa. Quer dizer que eu só poderia criar uma reserva com esta tarifa até dia 30 de junho. Ou seja, o período da qual esta tarifa seja válida de venda é de 6/4 a 30/6. Na percentagem máxima de ocupação, se eu definir aqui, por exemplo, 80%, quer dizer que esta tarifa só é vendida se a minha ocupação, se a minha percentagem de ocupação for inferior a 80%.
Condições de cancelamento são as minhas condições de cancelamento previamente criadas, que falaremos um pouco mais à frente. Modalidades de pensão não permitidas. Aqui eu vou marcar as modalidades de pensão que não são permitidas nesta tarifa. Por exemplo, se a minha modalidade de pensão fosse só Room Only Bed and Breakfast, eu marcaria Off-Board, Full Board e and All Inclusive. Quer dizer que, assim, a minha tarifa seria apenas vendida nestas duas modalidades de pensão. Por fim, apenas preciso de fazer aceitar. E vou criar a minha tarifa, que está aqui, chamada Exemplo de Tarifa. Conforme repararam, eu ainda não coloquei preços na tarifa. Após a criação, após eu ter aceito, preciso de voltar à tarifa, com duplo clique ou clicando em Editar, e aqui vou definir os preços dos meus alojamentos. A leitura é sempre de cima para baixo. Primeiro vou escolher a tipologia que quero valorizar, vou escolher em Double. A modalidade de pensão começo sempre por Room Only, por só alojamento, e o mínimo de pessoas é indiferente. Após definir a tipologia e a modalidade de pensão, faço Reset. E vai-me surgir o calendário. A partir daqui já posso criar os meus preços. Para tal, preciso de fazer duplo clique no primeiro dia da tarifa. Eu vou colocar como dia 31 de março, faço duplo clique. E surge-me aqui uma janela com em que período é que eu vou aplicar o preço, a que dias da semana se refere este preço que eu quero colocar, tipo de alojamento, que transitou de cima, modalidade de preço, se eu quero por alojamento ou por pessoa, normalmente fazemos por alojamento, composição da tarifa, não está valorizado o preço das alimentações, porque estamos a fazer em Room Only, apenas alojamento. Como tal, não vai haver preços de refeições. E aqui por baixo vamos colocar o preço para 1, 2 e 3 pessoas, porque esta é a ocupação máxima deste double. Caso este double apenas tivesse uma ocupação de 2 pessoas, apenas iria surgir aqui a possibilidade de colocar o preço para 1 e 2 pessoas. Vamos fazer o preço conforme é aconselhável. Fazemos o período total até ao final do ano. Vou até dia 31 de dezembro, coloco o preço para uma pessoa, o preço para 2 pessoas e o preço para 3 pessoas. Caso eu tivesse crianças, eu aqui colocaria o preço para criança. Independentemente do número da criança, se fosse 1 ou 2, o preço por noite vai ser sempre 40. E faço guardar. Após terminar, faço novamente Reset e conforme podem ver, eu já tenho aqui os preços todos exatamente iguais até final do ano. Se eu alterar o número de adultos em cima e passar para 1, fizer Reset, passa para 50. Agora que já criamos o ano inteiro, vou particularizar pelos meus períodos, por exemplo, pelas minhas épocas altas ou baixas ou médias. Vou voltar novamente a março e vou dizer agora o seguinte. Eu quero que a partir de 30 de abril o meu preço seja diferente. Então eu vou dizer que de dia 30 até dia 31 de maio, por exemplo, o meu preço será 80 euros para um adulto, 90 euros para 2, 100 euros para 3 e 45 por criança, por exemplo. Faço guardar.
E, se eu fizer reset novamente, vejo aqui que para um adulto o preço agora é de 80 euros. Eu disse que a partir de 30 de abril seria 80 euros. Então eu tenho aqui 50 e depois 80. Se eu criar uma reserva com esta tarifa que acompanha estes dois períodos, por exemplo, check-in a 27, check-out a 2, iria colocar o preço de 50 e de 80 respectivamente. A seguir, iria continuar a particularizar para acompanhar, por exemplo, a minha época alta, porque aqui os preços mantêm-se a 50. Então eu vou dizer que de 1 de junho, duplo clique ali, de 1 de junho até 30 de setembro, vou colocar aqui 100, 120, 150, 55. Apenas título de exemplo. Faço guardar. E a aplicação vai atualizar a tarifa com os novos preços para este período de tempo. Se eu fizer reset novamente, vejo aqui a alteração de preços. 31 de maio estava a 80, dia 1 de junho estava a 100. Mesma coisa se verifica para 2 adultos. Se eu for para setembro, a 30 de setembro continua a 120, mas a 1 de outubro está a 65. Voltou para o preço inicial. Esta é a forma de fazer as nossas tarifas. Apenas umas opções avançadas que se encontram aqui na zona dos preços. Vou clicar com duplo clique e temos aqui ao lado exceções de adulto. O primeiro separador, que apenas diz adulto, se eu clicar, eu posso alterar os preços para 1, 2 e 3 adultos de acordo com a sua modalidade de pensão. Eu poderia dizer, por exemplo, que um adulto em bebê não seria 55, mas seria outro valor. Automaticamente vai atualizar as restantes modalidades de pensão. Posso também definir adulto extra. Posso pôr aqui os valores para adulto extra nos alojamentos. Então, para qualquer adulto em RO seria mais 50 euros, caso fosse numa cama extra. Se fosse, posso ainda definir por um adulto ou por 2 adultos. Em vez de ser 100 euros, eu poderia pôr aqui, por exemplo, 80. Ou para mais de 2. Manteria sempre o mesmo valor para mais do que 2 adultos extra. Também posso definir por modalidade de pensão. Caso esta reserva seja em bebê, poderia dar aqui um valor diferente para os extras. Ainda a exceção de comidas e bebidas. Reparem aqui em baixo, temos adulto, adulto extra e crianças. Eu posso definir aqui o preço das alimentações para, em qualquer modalidade, no pequeno almoço eu daria mais 10 euros, em bebê eu poderia dar mais 5 euros e assim sucessivamente, para almoço e para jantar. A exceção de alimentação para adultos extra poderão ter um preço diferente de um adulto sem serem extra, ou o preço das alimentações para criança. Posso definir aqui que uma criança em bebê pagaria 4 euros, por exemplo. Esta separação são comidas e são bebidas. E assim é a forma que nós temos de fazer os preços no Hotel PMS. Vamos agora ver as outras opções existentes nas tarifas. Preços é o que acabamos de ver. Geral é a janela de criação da tarifa, que também já vimos. No separador Serviços, eu posso aqui incluir qualquer serviço previamente criado no Hotel PMS e que será adicionado automaticamente à reserva assim que for feito com esta tarifa. Por exemplo, eu posso inserir
um serviço, e aqui este período identifica entre que período é que vai estar vigente esta inserção de serviço. Normalmente acompanha o período da tarifa. Para inserir o serviço, eu preciso primeiro identificar qual o departamento, vou escolher, por exemplo, recepção, e qual é o serviço que eu quero adicionar. Vamos pôr, por exemplo, ténis. Aqui identifica como é que vamos calcular este serviço. No modelo, se é por reserva, se é por Pax. Aqui, se vamos colocar por dia da estadia, neste estada, quer dizer que este serviço vai ser inserido no fecho do dia todos os dias, ou se é simplesmente no primeiro dia, à chegada, apenas vai carregar na conta corrente um serviço. E temos aqui a operação adicionar e descontar de tarifa. No adicionar vai somar ao preço da diária o valor do serviço. No descontar da diária, a diária vai se manter com o preço inicialmente definido e este serviço irá descontar desse valor. Por exemplo, eu vou inserir um valor de 20 euros, nós definimos que o preço por noite seria de 100, esse preço de 100 vai sempre manter. A aplicação vai automaticamente descontar do valor da diária os 20 euros e vai manter o preço da diária por 100. Ao passo, se for no adicionar, a noite que inicialmente estava a 100 euros, passa a ser 120. 100 da diária mais 20 deste serviço. Depois, posso colocar aqui o preço fixo para adultos e crianças, ou um preço diferente. Por exemplo, para adultos seria 20, para crianças seria 10. A título de exemplo, vamos deixar o preço fixo de 20. Posso adicionar quantos serviços eu quiser. Isto acontece, por exemplo, em diárias que têm, por exemplo, aulas de surf. Todos os dias tem uma aula de surf associada àquela reserva, então eu colocaria aqui o serviço de aula de surf e todos os dias iria ser carregado em conta corrente o serviço relativo à aula de surf. Depois temos Early Bookings. Eu aqui consigo definir os Early Bookings com o botão de Inserir. Escolho o período da tarifa, portanto, a data inicial da aplicação e a data final, e posso escolher de duas formas, ou por dias de antecedência ou por datas. Se eu carregar no Inserir, eu defino que tipo de desconto eu dou a este Early Booking, por exemplo, 10%, calculado, posso escolher a minha forma de cálculo, eu escolho o desconto calculado só do quarto, só da alimentação, das comidas, etc. E aplicado a também a mesma coisa, só ao alojamento, só às alimentações ou ao conjunto. Vou deixar calculado de todos os serviços, aplicado a todos os serviços e aqui escolho o dia inicial. Escolho, por exemplo, entre 10 e 30. Quer dizer que se esta reserva com esta tarifa for efetuada entre 10 e 30 dias do check-in, eu vou aplicar um desconto de 10% automaticamente. Posso também escolher por datas, ou escolho os dias de antecedência ou por datas. Por datas, escolho datas fixas do calendário para dizer a mesma coisa, qual é o desconto, o valor desse desconto, a forma de cálculo, e posso escolher aqui as datas, se quer definir por data de criação da reserva ou por data de check-in, com o intervalo. Eu, por exemplo, poderia dizer que esta reserva estaria ao abrigo do desconto Early Booking caso fosse feito entre dia 1 e dia 30 de abril. Se eu quisesse fazer aos dias do check-in, escolheria aqui a data inicial e a data final.
Seguidamente temos bloqueios. Bloqueios serve para definir em que períodos é que esta tarifa não se verifica. Eu posso escolher aqui um período, por exemplo, da minha época alta. Não quero que de dia 1/6 a dia 30 de setembro eu venda esta tarifa. Ou seja, se eu tentar criar uma reserva com esta tarifa neste período, a aplicação não vai deixar. E finalmente, a possibilidade de inserir artigos de upsell. São serviços, bens ou serviços, que são sugeridos na altura do check-in para mais facilmente os podermos vender. Imaginem que eu queria vender aqui um serviço de passeios a cavalo, faço aqui aceitar e quando eu fizesse check-in numa reserva com esta tarifa, no separador upsell, iria lá estar sugerido este serviço, que basta só clicar uma vez e aceitar, e este serviço é inserido automaticamente nas contas da reserva. Vamos falar agora sobre composição da tarifa. Conforme se lembram, há pouco, quando eu criei o meu exemplo de tarifa, a aplicação perguntou-me aqui qual é que era a composição da tarifa e eu escolhi por defeito. Tinha por defeito e free breakfast. Esta composição da tarifa é a forma como nós vamos compor os preços da nossa tarifa. Encontra-se aqui em tarifas, composição da tarifa, o separador composição da tarifa com as duas composições que viram há pouco. Se eu fizer duplo clique em cima de por defeito, que foi a que eu selecionei, tenho aqui 3 separadores: distribuição de tarifas diárias, preços, comidas e bebidas e preços tipos / alojamentos. Na distribuição de tarifas diárias é onde vou fazer aquilo que se chama normalmente por ventilação. É eu poder imputar custos das minhas tarifas a determinados serviços previamente criados. Neste caso, eu tenho que o meu alojamento, o meu quarto e a minha cama extra vão ser separados por alojamento e as minhas refeições pelos serviços de restaurante de comidas e restaurante de bebidas. Eu posso alterar esta distribuição mudando o serviço. Poderia dizer, por exemplo, que a cama extra cairia num outro serviço já previamente criado. Assim como, imaginemos que o pequeno almoço era servido no bar e as restantes refeições no restaurante, eu poderia chegar aqui e dizer que eu não queria que o pequeno almoço caísse no serviço restaurante de comidas, e então iria mudar para outro serviço correspondente. Posso também fazer outro tipo de ventilação ou de separação dos preços aqui em baixo. O segundo separador diz-me preços, comidas, bebidas. Aqui eu vou definir o preço das minhas alimentações. Por exemplo, eu tenho aqui que o pequeno almoço, em qualquer modalidade de pensão, é 3 euros de comida mais 2 euros de bebida. Quer dizer que este pequeno almoço custa 5 euros, sempre em qualquer modalidade de pensão. Para almoço custaria 10, 5 de comida, 5 de bebida, e para o jantar a mesma coisa, 5 de comida, 5 de bebida. Posso também alterar por modalidade de pensão, dizendo que em BB o pequeno almoço custaria um preço, em HB o pequeno almoço custaria um preço, o almoço outro, ou o jantar, e em full board a mesma coisa. Esta zona aqui tem que ver com o preço de adultos, aqui tem que ver com o preço de crianças e aqui com o preço manual por quarto.
Finalmente, temos preços tipo / alojamentos. Esta é uma ferramenta para criação de tarifas muito útil. Em vez de eu criar os meus preços por tipologia, eu posso logo definir uma diferenciação em preço ou em percentagem, em valor ou em percentagem, partindo de um alojamento base e dizendo, por exemplo, que o Double Deluxe são mais 50 euros por noite do que o Double, que a Suite é mais 80 e que o Standard são mais 10%. Eu criei a minha tarifa com esta composição da tarifa. Aqui, em geral, eu coloquei que a composição da tarifa seria por defeito. O que quer dizer que eu, quando defini o meu preço para Double, que era o alojamento base, as outras tipologias que eu tenho definidas na minha unidade vão acompanhar as instruções dadas na composição da tarifa. Então reparem, eu aqui tenho que o Double em RO para 2 pessoas custa 65 euros. Se eu alterar o valor, se eu alterar a tipologia para Double Deluxe e fizer Reset, no lugar dos 65 aparece 115. Estes 115 tem que ver com este valor mais 50 do alojamento base. Assim, para eu criar uma tarifa de preço com uma tipologia por base, basta-me apenas definir o preço que eu tenho, neste caso, no Double, e as outras tipologias todas vão obedecer a estas regras. Caso eu não tivesse estas regras, teria que criar os preços tipologia a tipologia. A composição da tarifa serve para fazer a distribuição de tarifas, a chamada ventilação, definir preços de alimentação, que podemos definir por preços de comida e preços de bebida ou simplesmente apenas preços de comida, e os preços tipos de alojamento. Serve para estabelecer como base uma tipologia e a partir dali definir os diferentes preços por tipologia. A grande vantagem de fazer a distribuição de tarifas diárias desta forma é que eu posso, no final do dia ou no final do período, retirar um relatório de, por exemplo, receitas por departamento e serviço e ver as minhas receitas separadas pelos serviços que acompanham. Por exemplo, eu ao tirar este relatório, eu vejo que em recepção, alojamento, neste período, de 29/2 até 31/3, a minha receita para reservas diretas no serviço de alojamento foi este valor. E a minha receita em restaurante de bebidas e restaurante de comidas foi este valor. Esta é a grande vantagem de se fazer a distribuição dos valores das tarifas aqui pela distribuição de tarifas diárias. Obrigado por terem assistido a este webinar e lembramos que estaremos ao vosso dispor para qualquer esclarecimento. Votos de boas vendas e até à próxima!